Estamos todos aqui? Não, falta gente ainda, né? Olá, boa noite. Ui, meu Deus, peraí. Bora começar, gente? Vamos voltar? Bora. Então tá. Deixa eu compartilhar minha tela. Melhor, eu vou colocar no Word também. Vamos começar pela questão 9, então, que foi dúvidas do exercício de planejamento, é isso? Isso. Ok. Conseguem ver a tela? Sim. Ok. Então, aqui a gente tem um senhor, né, de 65 anos, masculino, cor branca, casado, pai de uma filha, natural e residente da capital do estado. Há uma semana deu entrada na unidade de pronto atendimento do setor com queixas de poliúria, polidipsia, polifagia, hipotensão e hálito cetônico. Foi realizado teste de glicemia capilar, mas o paciente não soube informar o resultado. Administrada insulina para correção dos valores glicêmicos e solicitado exames de dosagem de glicose plasmática, teste oral de tolerância à glicose e hemoglobina glicada. O médico da UPA encaminhou então para a estratégia de saúde da família da sua região para a conclusão do diagnóstico, implementação e acompanhamento do tratamento domiciliar. O paciente então foi atendido pela estratégia de saúde da família, foi atendido pelo médico, né? Ele foi atendido pela estratégia de saúde da família, em posse dos resultados dos exames escritos solicitados. Então, o médico da estratégia descreveu o diagnóstico de diabetes mellitus, tipo 2. E encaminhou para consulta de enfermagem, apresentando histórico familiar, tanto de diabetes quanto de hipertensão sistêmica. Ele nega comorbidades associadas, e aí, então, eu pedi para vocês fazerem o diagnóstico e pensar no respectivo planejamento. Vamos ficar no diagnóstico hoje para a gente trabalhar semana que vem no planejamento, pode ser? E se eu entender que vocês não estão, que se todo mundo for uma proposta de todo mundo, que planejamento ainda não está legal, a gente trabalha na avaliação até diagnóstico, pode ser? Tá. Vamos lá. Professor, seria ótimo. Tá, beleza, então vamos ficar nisso. Aí depois a gente trabalha
planejamento, implementação e avaliação, que não é tão complexo. Então, vamos ficar aqui, a gente na avaliação vai cair até essa parte de diagnóstico, ok? Professora, Sim? aquela outra atividade que a senhora estava fazendo, a senhora pode voltar lá rapidinho só para me tirar um print? Fazendo favor? Ah, tá. Eu posso, sabe que eu posso pôr na plataforma, pode ser? Assim que a gente final nossa aula, o que eu vou fazer? Eu transformo ela em PDF e coloco lá na resolução do desafio, da unidade que é. Pode ser? Pode sim, obrigada. Por nada. E aí depois a gente vai voltar nessas atividades para complementar planejamento, né? Que tem os outros itens que a gente não terminou. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vê aqui é a história clínica. Vamos fazer esse exercício. O que a gente identifica de história clínica dele aqui? Ele tem diabetes mellitus, acabou de receber o diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente vê, na família dele tem história de hipertensão. Então, já existe um risco mas ele não tem ainda, então a gente vai fixar nessa história clínica dele, que é, então, o diabetes mellitus. Tá. Acabou de ser diagnosticado sobre diabetes mellitus do tipo 2. O que eu penso enquanto possibilidade de diagnóstico de enfermagem para ele? O que vocês pensaram? Ele acabou de receber esse diagnóstico. De, sei lá, alimentação, alguma coisa assim. Isso, porque olha, tudo que a gente tem para cima, eu acho que é isso, talvez se confunde. Daqui para cima, ó, quer ver? Daqui para cima é a história. Tá vendo? Estamos contando uma historinha para indicar vocês, para vocês conhecerem a história dele, como que ele chegou nesse resultado. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Que ele não é um paciente que procurou a UPA por uma glicemia descompensada, ciente disso. Ele teve sinais e sintomas de alteração no corpo dele, procurou a UPA, porque ele achou que era algo mais sério, né, ali? Não que diabetes não seja, mas procurou a emergência. E aí, então, foi encaminhado para a estratégia de saúde da família e identificado, então, a diabetes, né? Diagnosticado ali a diabetes. Então, isso daqui é a historinha do paciente, como ele chegou nesse resultado. Então, quer dizer o quê? Que ele não era diagnosticado antes, que ele não sabia da doença dele e que ele ficou sabendo agora, nesse exato momento. Então, tudo isso que está escrito aqui em cima indica isso, que ele não sabia, que ele está sabendo agora, o diagnóstico foi recebido nesse momento. Então, Emanuel, é esse raciocínio que a gente tem que fazer. Primeira coisa que identifica aqui, bom, se ele acabou de receber esse diagnóstico, então eu tenho que pensar em algumas orientações para ele, né? Eu, enquanto enfermeiro da estratégia, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é trabalhar com a questão de promover a saúde. Então, a primeira coisa que ele tem que saber, ele tem que ter conhecimento sobre a doença. Por quê? Ele não sabe o que é diabetes ainda. Se ele não entender como a diabetes funciona, o conhecimento sobre as limitações, o que isso pode afetar a vida dele, não vai fazer sentido nenhum programa de tratamento que a gente construir junto com ele. Então, primeira coisa, ele tem que ter essa orientação, essa percepção sobre a doença. Outra coisa que aí, então, são fatores importantes. Qual seria a outra coisa importante, além de conhecimento sobre a doença, percepção sobre a doença? Conhecimento. Orientações. Sobre o que seria importante oferecer para ele? Sobre a alimentação. Ele vai ter que tomar medicação, não vai?
Então, primeiro a gente vai fazer a orientação sobre a medicação. Ele acabou de receber o diagnóstico, ele nunca tomou remédio para isso, então ele não sabe como fazer. Então, você vai falar, olha, diabetes é uma doença crônica, né, que pode causar vários prejuízos se não for tratada, é uma doença que acontece por uma disfunção ali na liberação de hormônio de insulina, né, esse hormônio, ele é liberado ali pelo pâncreas, então, provavelmente, por alguma disfunção genética, né, ou por alguma alteração genética, já que existem outras pessoas da família que desenvolveu diabetes, o senhor tem esse histórico, né, e aí, então, essa alteração da liberação desse hormônio, que é, né, liberado ali através de enzimas do pâncreas, então, o senhor vai ter que ter um controle sobre a alimentação, mas a gente vai ter que fazer um controle com a medicação para o senhor não ficar sem a glicose, que é super importante no sangue, que faz a gente ter, que é alimento para o cérebro, enfim, a gente vai ter que explicar de uma forma didática para o paciente o que é essa doença e também fazer a orientação sobre o uso da medicação, porque ele tem que entender que a medicação vai ter que ser utilizada a partir de então para fazer a reposição desse hormônio que ele não está conseguindo produzir aí. E aí, depois a gente vai falar sobre a nutrição desse paciente, né? Então, se ele conhece a doença, sabe da medicação, agora então eu entro com a questão da alimentação. Nossa, professora, mas como que a gente vai pensar isso? Qual que é o raciocínio que a gente tem que fazer? Quando a gente está pensando no cuidado, tem risco dele rejeitar o tratamento, Mas aí, aí a gente primeiro trabalha com diagnóstico real, para depois a gente vir para o risco, tá? Nessa história clínica, outra coisa importante, quando a gente estabelece diagnóstico, a gente tem que estabelecer um diagnóstico de acordo com as informações que a gente tem. A gente não cria coisas do além, a gente sempre faz interpretação em cima do que está escrito ali, o que a gente coletou de dados, né? Então, nesses dados, eu não tenho nenhum indicativo de que ele rejeitou o tratamento, de que ele está resistente, pelo contrário. Quando a gente faz a leitura da historinha toda, significa que ele buscou atendimento, que ele foi verificar o que ele tem, e nesse momento ele recebeu o diagnóstico. Então, eu não tenho indícios para estabelecer aqui algum diagnóstico de risco. Se eu tivesse aqui alguma informação, como, por exemplo, o paciente é sedentário, o paciente não aceita mudança na dieta, aí sim eu poderia falar em alguma coisa de risco. Mas eu não tenho essas informações, então eu não posso estabelecer esse diagnóstico. Então, toda vez que a gente busca um diagnóstico, a gente vai buscar em cima dos dados coletados. Nesse dado coletado que a gente tem aqui, a gente tem um diagnóstico para a promoção da saúde, porque ele acabou de receber o diagnóstico. Então, a gente vai pensar o quê? Em melhorar as condições de vida desse paciente para ele conviver com a diabetes, que ele vai ter que conviver para sempre agora, né? Então, ele é uma doença crônica, ele vai ter que conviver com ela e a gente precisa de pensar nas melhores condições de vida para ele conviver com a diabetes. Então, nesse caso, a gente pode pensar na promoção da saúde como centro do diagnóstico de enfermagem. Toda vez que a gente estabelece, quando a gente faz essa linha de pensamento em ordem de prioridade, a gente tem que pensar assim: o que vai fazer sentido para ele? O que eu quero com essa minha assistência? O que eu quero com o meu plano de cuidado nesse momento? Então, primeira coisa, eu quero que esse paciente tenha a diabetes dele controlada, eu quero que ele tenha a glicemia dele controlada. E o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Ele tem que conhecer a doença, porque ele tem que aceitar o tratamento, tem que aderir ao tratamento, ele tem que tomar a medicação e ele tem que fazer uma dieta. Então, a ordem de raciocínio que eu vou fazer é o que eu quero, né? Como que eu vou tratar ele? O que é importante para a história dele agora? Controlar a diabetes. Como vai ser isso? Ele precisa conhecer o que é diabetes, tomar a medicação e se alimentar de forma adequada. Então, essa é a lógica que eu vou seguir. Por que eu não começo pela alimentação, professora? Porque se ele não tem conhecimento sobre a doença, ele não vai se alimentar do jeito que deve ser. Então, a base, nesse caso clínico, que ele acabou de receber o diagnóstico, a base é conhecimento, percepção sobre a doença. Segundo passo, medicação, que ele vai ter que tomar. E terceiro passo, então, a nutrição. Dúvidas, Emanuel?
Até agora não, eu quero saber agora do diagnóstico. Vamos lá no Nanda. Escolhi. Agora a gente vai lá no Nanda. Então, a gente já elencou 3 itens aqui. Percepção sobre a doença, orientação, medicação, nutrição. Então, foram 3 itens importantes de se discutir. Agora a gente vai lá no Nanda e vai olhar para o índice para a gente identificar os possíveis diagnósticos. Achei. Vamos lá no começo. Aqui. Aqui, ó. O primeiro domínio do diagnóstico é de promoção da saúde. A gente não viu ali no caso clínico que ele acabou de receber o diagnóstico, ele está na estratégia de saúde da família, então a gente tem que considerar o contexto em que a gente está também. Então, a primeira coisa aqui, ó, percepção da saúde. Qual será que se encaixaria nele? Envolvimento e atividade de recreação diminuído? Não, não tem nada disso aqui no nosso caso clínico. Estilo de vida sedentário? A gente também não tem informações que nos levam a isso. Disposição para letramento em saúde melhorado? Isso é possível porque o que quer dizer letramento? Aí você tem que ter esse conhecimento para falar em letramento, né? O que é letramento? Letramento é informação em saúde. A gente tem hoje já concreto na literatura, letramento em saúde é você orientar, informar, passar conhecimento para o paciente dentro do nível de entendimento dele. Ele tem que entender, ele tem que compreender o que você está falando. Então, você usar linguagens, usar termos, usar uma forma didática de explicar para o indivíduo qual que é o problema de saúde dele, o que ele deve fazer para seguir um tratamento. Então, letramento em saúde quer dizer isso. Então, a palavra-chave desse diagnóstico é letramento em saúde. O que a gente vai fazer com esse paciente que acabou de receber um diagnóstico é informar, é conscientizar, é dar informações sobre a doença. Então, a gente está falando de letramento em saúde, sim. Vamos ver o que mais que a gente pode pensar. Controle da saúde, comportamento de saúde propenso a risco, a gente ainda não tem esses indícios, porque comportamento de saúde propenso a risco, eu vou separar aqui para a gente também ir nele depois. Vou até deixar colocado aqui no Word para a gente utilizar ele. Vocês estão vendo a tela do Nanda? Estão vendo? Sim. Sim. Controle ineficaz da saúde, a gente não pode falar desse controle ineficaz porque ele acabou de receber um diagnóstico, então não é por aí. Disposição para controle de saúde melhorado, a gente ainda não sabe se ele vai ter essa disposição. Como ele acabou de receber um diagnóstico, a gente precisa de informar ele sobre essas questões. Controle de saúde da família, não tem nada de família ali. Manutenção ineficaz da saúde, a gente não pode falar, porque ele acabou de receber, então não dá para dizer se ele está fazendo ou não a manutenção no tratamento. E aí, a hora que a gente olha as outras questões, não se enquadra nesse primeiro. Então, a primeira possibilidade é percepção sobre a doença. Então, a gente vai... Já separei 2 itens que poderia ser trabalhado sobre percepção sobre a doença. Segunda, a gente tem orientação sobre as medicações, né? Vamos ver se tem alguma coisa que nos diga isso aqui. Aqui, ó, vamos já aproveitar que a gente está com a nutrição aqui. A gente tem um problema de nutrição ali também, que a gente precisa de fazer orientação, né? Vamos pensar nessa disposição para a nutrição melhorada? A gente olha e vê se tem alguma conexão. Ou esse aqui, ó, risco de glicemia instável. Também é uma hipótese.
E desse jeito a gente vai olhando, selecionando e depois a gente vai lá e olha a definição. Conhecimento deficiente. Disposição para conhecimento melhorado. Olha, esse aqui também pode ser. Dentro do primeiro item, né? É isso. Alguém tem alguma outra coisa que viu, que não foi contemplada aqui, que a gente não está discutindo? Outro item, outro diagnóstico possível? Diga. Alguém tem? Falar? Não. Vamos lá, vamos nesse primeiro então. Disposição para letramento em saúde. Aqui na definição fala um padrão de uso e desenvolvimento de um conjunto de habilidades e competências, né? Então, conhecimento, motivação, cultura, linguagem, para encontrar, entender, avaliar e usar os conceitos de informação em saúde para tomar decisão diária. A promoção e manutenção da saúde, a redução dos riscos à saúde e a melhora da qualidade de vida, da qualidade de vida em geral que pode ser melhorada. Então, exatamente do que esse paciente agora precisa. Ele precisa de informação, de conhecimento, né? De entender e avaliar o que é a diabetes na vida dele, o que essa diabetes pode causar, quais as decisões que ele vai ter que tomar agora entre seguir certinho, né, o uso da medicação, repensar nos hábitos alimentares, repensar nos hábitos de vida que ele tinha antes. Tudo isso vai ter que ser bem orientado, bem esclarecido para ele, desenvolvido para ele entender e avaliar, então, a nova maneira de se comportar em saúde. Então, ok, a gente olha a definição aqui, essa disposição para letramento melhorado pode ser. Vamos ver se a gente tem característica definidora. Então, aqui, expressa desejo para aumentar a compreensão de costumes, crença para tomada de decisão em saúde, expressa desejo de aumentar a compreensão de informações de saúde para fazer escolhas de cuidado e saúde, expressa desejo para aumentar a conscientização sobre o processo cívico, não, nada a ver. Expressa desejo de aumentar o conhecimento sobre determinante de saúde, capacidade de ler, escrever. Tá. Vocês identificaram alguma que é possível aqui? O que a gente pode entender? Ele buscou uma unidade de pronto atendimento, ele fez todos os exames que foi solicitado, ele chegou na estratégia de saúde da família no dia e horário marcado para apresentar os exames, ele passou pelo médico, foi para consulta com a enfermeira. A gente entende que ele está com desejo de conhecer o que está acontecendo com ele, né? Porque senão esse paciente não teria dado seguimento. Então, essa é a interpretação que a gente pode fazer, sim? Aquele penúltimo lá encaixa ou não? Também. Sim, também. Mas aqui nesse tomada de decisão, processo pessoal de tomada de decisão, como ele ainda não tinha o diagnóstico, essa característica que fala sobre aumentar a compreensão de informações, eu acredito que seja o que mais se enquadra, né? Porque aqui fala, ó, expressar desejo de melhorar o processo pessoal de tomada de decisão. Pode ser, a gente pode trabalhar com esses dois. Mas esse de aumentar a compreensão sobre informação de saúde para fazer escolhas no cuidado de saúde é o que mais está relacionado a esse momento de informar, de conhecer sobre, de saber sobre
as decisões. Mas a gente pode trabalhar com esses dois, sim, não está incorreto essa característica. Aí, eu só vou deixar anotado aqui para depois a gente voltar lá no diagnóstico e já está escrito, tá? Então, deixa eu copiar e colar aqui. Pronto. Vamos lá. O outro que a gente tinha pensado como possibilidade é comportamento de saúde propenso a risco. Aqui, vamos lá. O que a gente faz? Olha a definição. Capacidade prejudicada de modificar o estilo de vida e ou ações de forma a melhorar o nível de bem-estar. A gente, com o caso clínico que a gente tem, a gente pode inferir, a gente pode interpretar isso, que ele tem uma capacidade prejudicada de mudar o estilo de vida? O que vocês acham? Acho que não. Se ele buscou o serviço de saúde, se ele foi nas consultas agendadas, se ele está buscando informação sobre o que ele tem, porque ele não sabe o que ele tem, ele está sentindo, ele está com sintoma, mas ele não sabia o que era. Então, a gente não pode falar que a capacidade dele é prejudicada. Se, no caso clínico, a gente tivesse informações de estilo de vida sedentário, fumante, resistente à compreensão sobre o tratamento, aí a gente poderia até falar, né, alguma coisa nesse sentido. Tá vendo? Olha quais são as características definidoras. Abuso de substância? Não. Falha em agir de forma a prevenir problemas de saúde? Não dá pra gente falar isso, porque ali não fala o estilo de vida que ele tinha antes, né? Falha em alcançar um senso de controle ideal? Minimiza mudança no estado de saúde? Não aceita mudança do estado de saúde? Tabagismo? A gente não tem nenhuma característica definidora que se enquadra nesse caso. Temos? Tem alguma que vocês acham que seria possível? Esse diagnóstico, então, não seria possível, a gente já tiraria pela definição. E aí, quando a gente olha a característica definidora e a interpretação que a gente faz do caso clínico, a gente não tem nenhuma característica que se enquadra. No caso clínico, não tem nada escrito assim. Não está escrito que ele é usuário de substância química, não está escrito que ele não quer prevenir o problema, a gente não tem essa informação ali. Não está escrito que ele não quer alcançar o controle, porque ele nem sabe que ele tem. Ele não está minimizando mudança do estado de saúde, não tem essa informação ali também. E também não está descrito que ele não aceita, porque ele está descobrindo agora o diagnóstico. E também não tem essa informação que ele é tabagista. Então, não é comportamento de saúde propenso a risco. Descartado esse diagnóstico. Outro diagnóstico que a gente tinha pensado possível, disposição para conhecimento melhorado. Vamos olhar aqui. Aqui não é controle, não é conhecimento.
Aqui, então, vamos lá. Disposição para conhecimento melhorado. Padrão de informações cognitiva ou de aquisição de informações relativa a um tópico específico que pode ser melhorado. Expressa desejo de melhorar a aprendizagem. Esse diagnóstico, ele não está... Chega, tanto diagnóstico. A gente vai ter que ir olhando um por um. É isso mesmo. Esse exercício para a gente saber qual diagnóstico se aplica ou não, é isso. A gente vai ter que olhar o nome, ver a definição. Não se aplica, está errado esse diagnóstico. Vou para outra possibilidade. É esse exercício que a gente tem que fazer. E isso vai ser até você, mesmo com 10, 15 anos de profissão, você ainda vai utilizar o Nanda para saber se tem diagnóstico que tá ali, que é ou não é. Eu falei, não era pra senhora ouvir, não. Mas é isso mesmo. Vamos lá. O disposição para conhecimento melhorado. Então, fala de um padrão de informações informações cognitivas ou de aquisição de informações relativas a um tópico específico que pode ser melhorado. Aqui ele fala que é um tópico que pode ser melhorado. Nesse caso, o paciente ele não tem conhecimento sobre. Ele ainda não sabe que ele tem, ele descobriu agora que ele tem a diabetes. Então, o diagnóstico mais adequado é disposição para letramento. Se ele já tivesse a diabetes, já soubesse, aí a gente até poderia utilizar esse, disposição para conhecimento melhorado. Mas nesse caso, como ele está recebendo o diagnóstico agora, não é melhorar, ele tem que aprender, ele não sabe ainda. Então, ele não vai melhorar a aprendizagem, ele tem que conhecer do zero, ele tem que aprender o que é diabetes, como se cuidar, como fazer o tratamento. Então, o diagnóstico que se aplica aqui é disposição para letramento melhorado. Conseguiram pegar esse fluxo de que a gente vai lá ver definição e característica definidora, a gente consegue identificar? Então vai ser um diagnóstico para cada fator relacionado? Não, o diagnóstico não é para cada fator relacionado. O diagnóstico ele é feito em cima da interpretação que a gente faz do caso. Então, por exemplo, no diagnóstico de dor, eu posso ter o mesmo fator relacionado à dor, eu posso ter relacionado à integridade da pele prejudicada. Então, não é um diagnóstico para cada fator relacionado. É o diagnóstico em ordem de prioridade para aquela história clínica. Eu interpreto a história, faço a interpretação e aí eu estabeleço os diagnósticos em ordem de prioridade. Que nem falou do conhecimento, mas aí então tem que encontrar um diagnóstico também para medicação, não é? Ou não? Isso mesmo. Aí o próximo seria para medicação. Vamos ver. Aí, pode ser que aqui, é provável que a gente não vai ter um específico para medicação. E aí, o que a gente vai fazer? Dentro da disposição para letramento, a gente vai falar da medicação também. E aí, a medicação, ela pode entrar na parte de implementação. Então, quando eu falo de disposição para o letramento em saúde, dentro disso eu já vou incluir as orientações sobre a doença, como que é o tratamento, e aí na implementação eu deixo bem descrito como que vai ser a medicação. Então, vai fazer uso da medicação de manhã, à tarde e à noite, né? Posso fazer um programa para ele de como que ele vai usar, se vai tomar em jejum, se não vai, como que vai ser a administração dessa medicação. Então, essa orientação pode vir dentro da implementação, no caso desse paciente que está na estratégia de saúde da família. É, nutrição também. Aí a nutrição, aqui a gente já tem diagnóstico, vamos ver. Peraí. Então é caso se não tiver o diagnóstico. Por exemplo, para medicação não vai ter. Então a gente sabe que a medicação ela pode vir na implementação da implementação, né, na prescrição de enfermagem. Agora, a nutrição. A nutrição, a gente já tem algumas informações aqui, ó. Disposição para nutrição melhorada.
Aqui, ó, vamos ver. Padrão de ingesta de nutrientes que pode ser melhorado. Expressa desejo de melhorar a nutrição. Quando a gente pensa em padrão de ingestão de nutrientes que podem ser melhorados, a gente pode pensar essa definição, ok, expressa desejo de melhorar a nutrição. Nesse nosso caso clínico, a gente não tem uma evidência nesse sentido, né, de que ele tem esse desejo. Mas a gente pode inferir e interpretar de que isso seja necessário para a melhora da alimentação dele. Vamos para o próximo, que fala também que está relacionado à nutrição, que é risco de glicemia instável. Vamos ver. Suscetibilidade. Sim? Não, pode falar. Não, pode perguntar, que a gente está indo para outro... Não é pergunta não, pode continuar. Risco de glicemia instável. Vamos ler o significado. Suscetibilidade à variação de níveis séricos de glicose em relação à faixa normal, que pode comprometer a saúde. Ok, ele é diabético, então isso é verdade. Ah, tá. Conhecimento insuficiente sobre controle da doença. Ele acabou de ter o diagnóstico, então pode ser. Conhecimento suficiente sobre os fatores modificáveis. Controle ineficaz de medicamento, controle insuficiente do diabetes, ele não tem como controlar porque ele não sabia, né? Falta de adesão ao plano também não dá para falar, ganho de peso também não tá, ingestão alimentar insuficiente, não tem essas informações. Então, o que a gente pode ter aqui? Que é um conhecimento insuficiente sobre o controle da doença. Como ele acabou de descobrir, ele não tem esse conhecimento. Então, em vez de ser disposição para a nutrição melhorada, a gente pode colocar como diagnóstico relacionado à nutrição risco de glicemia instável, caracterizado por conhecimento insuficiente sobre o controle da doença. Professora. Oi. E aquele monitoração inadequada da glicemia? Seria o quê? Vamos lá. É risco lá ou não? Fatores de risco. Tá, peraí, vamos voltar lá. Você lembra o nome do diagnóstico? Olha, tá aí. Tá embaixo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui. Monitoração inadequada da glicemia. Ok. A gente não pode falar que a monitoração inadequada da glicemia, por quê? Porque ele acabou de receber o diagnóstico. Então, ele ainda não está fazendo essa monitorização. Né? Então, não é que está inadequada, ele não fez. Agora ele vai começar a fazer. Mas... Ah, tá. É porque lá no caso clínico, lá tem uma hora que fala bem assim que ele fez não sei o que, teste glicêmico, parece. Mas não Glicemia sabia capilar. informar. Só que não sabia informar. Beleza, é isso mesmo. É isso mesmo. Podemos falar então isso, que está relacionado sim. Boa, Emanuel. Então a gente pode falar isso mesmo. Ótimo. Eu vou mostrar como está ficando o que eu estou escrevendo aqui.